Mateus 9:18. O poder sobre a doença e a morte. Dizendo-lhes essas coisas, eis que chegou um principal e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele principal, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. O toque de Jesus. Aqui nós temos uma passagem que, momentos antes, os discípulos de João, se você voltar atrás um pouco do texto, falando sobre ele e os fariseus, questionando por que os discípulos de Jesus não jejuavam, e eles, discípulos de João e os fariseus, jejuavam constantemente. E Jesus falou para eles que não se põe remendo novo em roupa velha, nem vinho novo em odres velhos, porque se colocar o remendo novo em roupa velha, aquela roupa se rasga mais ainda. Se colocar vinho novo em odres velhos, você rasga os odres e perde-se o vinho porque ele derrama. Jesus faz essa referência à religião, ao judaísmo, ao modo daquelas pessoas servirem a Deus. No judaísmo havia e há muitas tradições colocadas pelo homem, existiam muitas leis. E esses fariseus, eles seguiam essas leis e muitos ainda seguem. Havia muitas maneiras de se rezar a Deus. As pessoas faziam rezas, separavam horários nos dias para orar a Deus, rezar ali. Tinha uma visão mecânica da religião. O cumprimento corporal, o cumprimento mecânico de uma lei. Eles achavam que se eles tirassem horas, se eles fizessem determinados comportamentos dados na lei, Deus os justificaria e a fé deles aumentaria. Uma coisa mais supersticiosa. Por exemplo, se eles jejuassem, aumentaria o poder deles e o relacionamento deles com Deus. Se eles sacrificassem, eles estariam obedecendo aquelas normas da religião, e isso faria com que eles fossem mais santos do que os outros, mais próximos de Deus. Jesus queria dizer, quando ele traz a nova doutrina dele, o novo vinho, né? Ele não vinha trazer vinho novo, doutrina nova, para colocar em religião velha, porque ela ia rasgar aquela religião, aquele modo deles se comportarem, aquele modo deles entenderem o relacionamento com Deus. E nem ia fazer remendo naquela religião deles. Ele ia trazer algo novo, ele ia trazer um relacionamento direto do homem para com Deus, onde o tabernáculo seria o próprio corpo do homem, seria o espírito do homem, seria a alma do homem, o coração do homem, a intenção do homem, seria a vontade do homem. Deus teria um relacionamento direto
Quando ele diz esposo, ele está falando de um casamento, onde o homem se comportaria como uma esposa dedicada ao seu marido, referindo-se àquela maneira de casamento que havia naquela época antiga, que havia no judaísmo, que a mulher ia cuidar da casa, ia cuidar da família, ia cuidar do esposo, ia ter uma vida para a casa, uma vida para o esposo. Ele está se fazendo essa referência e aquele povo ali sabe disso, porque é contextualizado. Ele está dizendo que é uma outra coisa. O termo esposo, ele está falando justamente isso, em um compromisso, em casamento, em aliança. Ele está falando em relacionamento e relacionamento profundo. Isso que Jesus está falando. E imediatamente morre a filha de um principal, que esse principal se refere a um sacerdote de uma sinagoga. Esse principal, então, já tinha ouvido falar de Jesus e da fama de Jesus. E ali Jesus, vamos dizer assim, é desafiado a mostrar a sua nova doutrina, o seu novo vinho. Então Jesus vai, imediatamente, Jesus se levanta e vai, ele e os seus discípulos, junto com aquele sacerdote ali, curar a filha, ressuscitar a filha que está morta. Já havia ali um funeral, já havia os instrumentistas, e eles tocavam ali as músicas fúnebres. O que há? Aquelas pessoas que tocavam, claro, provavelmente seriam membros daquela sinagoga ali, por assim dizer, eram pessoas do judaísmo. E Jesus vai, eram religiosos, e Jesus vai. A Jesus ir ao caminho, encontra-se com uma mulher que tem fluxo de sangue e que também vence a religião. Porque aquela mulher, ela com fluxo de sangue não poderia tocar ninguém, que fazia aquela pessoa que ela tocava como imundo. E ela não podia sair de determinado lugar porque ela tinha um fluxo de sangue. Então, provavelmente, essa mulher já estava separada da sociedade. Em outros textos, nós vamos ver que ela gastou tudo que tinha. Era uma mulher que tinha posses, com os médicos, indo de mal a pior. Então, ela já tinha 12 anos com aquele fluxo ali, com aquela enfermidade incurável naquela época. E o que acontece? Ela toca em Jesus. E sai virtude, sai unção, sai poder daquela roupa de Jesus, das orlas dos vestidos de Jesus, porque ela está magnetizada com o poder do Espírito Santo de curar. Ao tocar com fé, a fé é que abre as portas do milagre, as compotas de cura desceram sobre aquela mulher e imediatamente ela foi curada. E Jesus diz, alguém me tocou. Você vai ver que em outros textos vai dizer, mestre, como que alguém te tocou? Se uma multidão está aqui, são milhares e milhares, né? Vamos assim dizer, todos te tocam. Mas Jesus queria dizer justamente o seguinte, alguém me tocou com fé. Alguém abriu as chaves do céu. Alguém está com essa chave. Essa chave é a fé, é a vontade, é a sede, é a decisão, é a certeza absoluta que vai receber. E a mulher falou consigo mesmo, se eu tocar eu serei curada. Aquela mulher, é claro, ouviu de Jesus, ouviu o evangelho verdadeiro, que havia ali um homem que curava as pessoas, curava os enfermos. E havia ali grandes milagres, e multidões de pessoas eram curadas. E ela viu nisso a possibilidade de ser curada. Ela viu que havia algo vivo, um relacionamento vivo, não uma religião de letras, de palavras, de doutrinas, de conversas, de filosofias e teologias, de projeções, de indagações, mas era algo de verdade, algo espiritual. Havia ali um mover de Deus, havia ali o agir dos anjos, do Espírito Santo, multidões sendo curadas de todos os lugares, a fama de Jesus correndo, e as pessoas já tinham ouvido falar. Essa mulher, então, alguém falou para ela, alguém pregou para ela a respeito de Jesus. E o Espírito Santo tocou no coração dessa mulher e ela recebeu fé. E ela vai com essa fé na certeza que apenas um toque basta.
E ela passa pela multidão, provavelmente ali multidão de crianças e homens, né? Porque ali era uma sociedade masculinizada, patriarcal, onde não ia aceitar muito as mulheres, não. Essa mulher tinha esse problema ainda se ela não tivesse nada. Ela passa então pela multidão, pelos discípulos, por todos, e toca em Jesus, e recebe imediatamente a sua cura. Jesus pergunta quem foi, olha para ela e diz que ela está sã. Ela fala toda a verdade. Ali há um testemunho. Quem é curado precisa testemunhar do milagre. Falar quem me curou foi Jesus. Não foi nenhum rito religioso. Não foi nenhuma promessa. Não foi nada externo ou interno, a não ser o Espírito Santo de Deus, a não ser por esse Espírito de Cristo, o Espírito curador, o Espírito de Deus. Anjos, através disso, podem ter tocado e a curado. E assim acontece hoje, sempre aconteceu e vai acontecer até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí nós vemos o quê? Que a fé é capaz de anular uma sentença. Aquela mulher tinha uma sentença e é curada. E Jesus vai, continua caminhando e chega, e ali existe uma multidão de pessoas na porta do principal da sinagoga, daquele sacerdote. Quando Jesus chega, fala que eles não precisam chorar, não precisam se lamentar, porque a menina dorme. Dorme no sentido que ela pode ser desperta. Jesus desperta. É um sono, né? A morte é apenas um sono para Jesus. E aí eles riem de Jesus porque sabem da situação. Jesus então pede que saiam todos, põe todos para fora, tira todos os incrédulos, para não proibir o fluir de Deus, dos milagres, né? Então Jesus vai com as pessoas que estão cheias de fé e toca na menina, e a menina é ressuscitada. Esse é o relacionamento que Jesus veio trazer. Esse é o vinho novo. Essa é a odre nova. Porque aí cabe o Espírito Santo. Um lugar de fé, um lugar de poder, um lugar de honra e glória ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, ao Deus verdadeiro. A nenhuma outra criatura, mas a Deus. Então, vem um novo relacionamento, vem uma nova doutrina, o vinho novo. Aí cabe esse vinho, o vinho da cura, do milagre, da salvação. Um toque de Jesus pode mudar a sua história. Um toque de Jesus pode mudar a sua vida. Ele pode ressuscitar os mortos e ele faz ainda isso. Ele pode curar os enfermos e ele faz isso ainda. Se no lugar que você frequenta não acontece muitos milagres, não é porque Jesus não faz milagre nesse tempo. E Jesus faz muitos milagres nesse tempo. É porque onde você está frequentando está tendo pouca fé, a doutrina é outra, não é o vinho novo, os odres são velhos. Não há um relacionamento direto com o Espírito Santo. Deus é um Deus de milagres e se manifesta por milagres. Tudo que Deus faz é milagre. Se você quiser um contato com Deus, vai ser pelo milagre. Comece a acreditar nessa palavra, milagre, e comece a receber essa palavra, milagre. Sem milagres, não há relacionamento com Deus. É isso que Jesus está falando. O relacionamento é novo. É para ir curar os enfermos. É para ir ressuscitar os mortos, purificar os leprosos. É para fazer isso para o bem do reino dos céus. É para a gente divulgar a mensagem de Jesus. Pregar santidade, arrependimento e salvação. Jesus está aqui agora, nesse instante. Na nossa sociedade, na sua casa, em todos os lugares, pelo é onisciente e onipresente. Está aqui para curar, para ressuscitar, para purificar os leprosos, para
curar os lunáticos, para quebrar as cadeias das drogas, os principados, as potestades e as hostes da maldade, os dominadores desse século. Jesus está aqui para fazer. Tome posição, tome uma situação na sua vida, que é uma situação com a bandeira do Espírito Santo na mão, uma situação de vitória, um relacionamento verdadeiro. E vai lutar a sua batalha. Não digo que vai ser fácil. Vai ser renhida, e luta e destrói todas as fortalezas que o inimigo levantou na sua vida. Pela fé, igual a mulher do fluxo de sangue. Pela fé, igual o centurião, que diz que só a palavra bastava. Pela fé, como a mulher cananeia, mesmo humilhada por Jesus, sendo chamada de cachorrinha, ela aceitou humildemente, mas a filha dela foi curada pela fé. Tenha fé desse mestre dessa sinagoga, desse principal, desse professor, desse sacerdote ali, que ele foi buscar quem podia resolver o problema dele. Vai buscar Jesus, muitas vezes aí na sua igreja, na sua congregação, seus pastores, seus obreiros aí, sejam eles chamados do que for, cooperadores, reverendo, bispo, episcopisa, bispa, o nome que eles quiserem dar, não resolver o problema, porque eles não são aqueles que Jesus enviou. Eles não têm poder de curas e de milagres, porque eles não têm um relacionamento direto com o Espírito Santo, porque o evangelho dele não é o evangelho verdadeiro. O evangelho deles é outro, a doutrina deles é aquela doutrina dos fariseus e dos discípulos de João. Ela está atrasada. É outra coisa agora que nós fazemos. Nós estamos na era da igreja, a era dos milagres, a era do poder de Deus, da manifestação do Espírito Santo. O reino de Deus está aqui agora. Os anjos de Deus estão aqui agora para operar sinais e maravilhas. Se não há, busque sozinho. Seja corajoso, seja corajosa. E Deus vai operar o milagre que você precisa. Tenha fé, perseverança, vontade, sede, fome de Deus. E a solução vai chegar na sua vida. Esteja você com câncer terminal, enfermidade de pele, dos ossos, seja ela dos órgãos, dos olhos, do cabelo, do alto da cabeça à planta dos pés, de qualquer lugar, seja ela a minúscula célula do DNA, seja o menor de todas as células, seja o menor de todos os fragmentos do corpo humano, Jesus é capaz de curar, renovar, recriar. Jesus pode fazer todo e qualquer milagre sem limite algum. Creia pela fé, não olhe pela dificuldade. Jesus é capaz de ressuscitar o morto, que morreu agora ou que está para morrer. Jesus é o Todo-Poderoso. Creia, tenha fé e receba essa palavra como incentivo para a sua vida, para viver um novo momento, um relacionamento com Deus. Obrigado por me ouvir. Até a próxima oportunidade, se Deus permitir. Obrigado e um abraço.